Tiago, capítulo 3. Vamos ler todo o capítulo nessa manhã, até o versículo 18. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Glória a Deus. Versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante o condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vós coração invejoso, amargurado e sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do céu, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Glória a Deus. Tiago, no capítulo que nós já lemos, no capítulo 1, no versículo 26, ele fala da parte do Senhor que, se nós supomos ser religiosos e não refreamos a língua, nós enganamos o nosso próprio coração. E a nossa religião é vã, que nós já lemos. E no capítulo 3, durante pelo menos os 12 versículos iniciais, a palavra de Deus, através de Tiago, é extremamente específica acerca do pecado da língua. E aí, na nossa visão, nosso estudo de Tiago, dando a ênfase de que Tiago nos ensina como viver a fé na prática, nos chama a atenção e nos faz perceber que uma das grandes provas da nossa fé, da verdadeira fé que temos, é o que nós estamos falando. É a nossa capacidade de administrar a nossa língua. O que falamos, o que comunicamos, o que expressamos, revela mais da nossa fé e do nosso coração do que a gente pode imaginar. O texto é muito claro e a riqueza de ilustrações que esse texto traz para nós acerca
da língua é impressionante. Ele compara a língua com esse leme do navio. Ele compara a língua com esse fogo que incendeia uma grande floresta. Ele compara a língua a uma questão como que um freio para a boca do cavalo. A comparação que ele faz da maneira que temos que administrar a língua é extremamente rica, essa comparação. E parece que Tiago está mostrando para nós que quando nós buscamos a Deus e afirmamos ter fé, uma das batalhas que todos nós sempre teremos é a batalha de controlar a nossa língua, de vencer o impulso de falar o que a gente pensa, o que a gente quer, o que a gente sente, levar a língua à obediência de Cristo e da palavra de Deus. Um dos maiores desafios nossos. Ele chega a dizer, Tiago, pelo Espírito Santo, que inspirou o nosso irmão Tiago, que, versículo 2, muitos tropeçam em muitas coisas, mas se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão. E é capaz de controlar todo o seu corpo. Como se ele estivesse dizendo, se você conseguir vencer o pecado da língua, se você conseguir experimentar esse domínio próprio naquilo que você fala, você vai ter uma vitória em todas as áreas da sua vida. Você vai perceber que Deus vai estar te ensinando, não apenas no falar, mas Ele vai estar te corrigindo em todas as áreas da sua vida, o controle da fala. E é importante perceber que a ênfase do texto não está apenas no que nós falamos, mas na fonte que nos leva a falar. Ou seja, Tiago está dizendo, o que você fala mostra o teu coração. O problema então não está em falar corretamente, ou apenas se calar, porque você poderia dizer, eu fico quieto, então tudo está bem. O problema que Tiago está mostrando é, veja o teu coração. Quando você é impulsionado a falar o que você quer ou sente, perceba que o teu coração não está correto. O teu coração não está reto. A palavra que o Espírito Santo fala através de Tiago acerca dessa fé prática. A verdadeira fé vai nos mostrar que o coração precisa ser transformado. Porque se o meu coração for transformado, o que eu falar vai abençoar. O que eu falar vai edificar. E aí aqui serve de teste, uma prova. Na Bíblia tem muitos testes, ou seja, Deus coloca algumas coisas para que a gente possa nos autoavaliar. O que você anda falando está mostrando o teu coração. Jesus declara isso. A boca fala do que o coração está cheio. A questão então não é só falar muito ou não falar, porque seria muito mais fácil, a gente venceria o pecado da língua ficando mais calado. Mas se o coração não for tratado, curado, purificado, santificado, nós podemos pecar abundantemente falando pouco ou sem falar. Por isso, a conclusão até o versículo 12, ele diz no versículo 11, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Ele não enfatiza o que você fala, mas a fonte, o coração. Ele diz, meus irmãos, a figueira não produz azeitona, a videira não produz figo. O que ele está dizendo? O fruto mostra que tipo de árvore nós somos. O fruto mostra que natureza e identidade nós estamos desenvolvendo. Se estamos cultivando a identidade de Cristo, o que nós falamos vai demonstrar Cristo, vai abençoar e edificar. Que tipo de árvore nós temos sido? Ele não está dizendo, para de produzir esse fruto. Não, ele está dizendo, deixa Deus mudar o seu coração, a natureza. Seja uma videira, porque você vai produzir bons frutos, você vai produzir boas uvas.
Seja uma boa figueira e você vai produzir figos bons. O Tiago está falando comigo e com você nessa manhã. Olhe para o que você está falando e fazendo e perceba que Deus quer mudar o teu coração. Não é para você ficar lutando, se esforçando. Eu não posso falar isso, não. É para que nós possamos avaliar se eu estou falando isso, se eu estou tendo esse coração amargurado, invejoso, se eu estou criticando muito, se eu estou difamando. Eu preciso crucificar o meu coração, eu preciso me arrepender, não do que eu falo apenas, mas do que está dentro de mim, porque o meu coração não é reto, não está correto, a minha motivação não é pura. O que está dentro de nós? E aí, a partir do verso 13, Tiago entra para o assunto chamado sabedoria, e ele diz: se você se acha sábio, mostre isso. Como? Mansidão, proceder abençoado, condigno. Agora, se o teu coração, versículo 14, ele volta a falar do coração, tem inveja, sentimento faccioso, não se glorie nisso. Não minta contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce do alto. Tiago nos mostra que há dois tipos de sabedoria: aquela esperteza humana, aquele proceder de alguns que é sagaz, pessoas que alguns até admiram, dizendo: como que pode, aquela pessoa foi tão inteligente. Mas Tiago diz que essa sabedoria sagaz, ela é terrena, animal e demoníaca. Quando nós queremos resolver questões de relacionamento, queremos superar situações com uma sabedoria apenas humana, aquela maldade que a gente planeja, ele está dizendo: isto é demoníaco e é carnal. Inveja, sentimento faccioso, confusão. Quantas pessoas que nos seus relacionamentos revelam tudo isso e às vezes dizem que são do Senhor. E aí Tiago diz: mas a sabedoria do alto, ela tem algumas marcas, ela é pura. Você não faz as coisas ou fala com a malícia, com a intenção de sobressair, mas ele diz: é pura, é pacífica, procura trazer comunhão, procura reconciliar, é indulgente, é tratável e é plena de misericórdia e bons frutos, imparcial. Tiago conclui o capítulo 3 dizendo: em paz se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Nós precisamos pedir a Deus essa sabedoria do alto. A fé prática, então, vai mudar o meu coração para que eu fale o que edifica e para que eu me mova através da sabedoria de Deus. O meu papel e o seu é cultivar sementes de justiça. No versículo 18, semear o fruto da justiça, para que a gente possa revelar nossa fé naturalmente, que a nossa boca glorifique a Deus. A Bíblia no Salmo diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de Ti. Que assim seja nessa manhã, para a glória de Jesus, para que a nossa fé seja uma fé saudável, prática e madura, e assim o nome do Senhor Jesus será glorificado em tudo que falarmos e pensarmos. Amém.